Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos para a parte 3 do nosso estudo sobre o dispositivo integrado de disparo TCA-785. E para essa aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos. Exemplo de cálculo para um projeto de acionamento com TCA-785. Desenvolvimento dos cálculos de projeto para a criação dos pulsos de disparo para um caso prático com tiristores, por exemplo, um SCR. E formas de onda para a tensão da rede de alimentação, carga do capacitor e para os pinos de saída do TCA 785. Muito bem, então já vamos partir do exemplo de análise, né? Vamos lá. Observe o circuito de acionamento com TCA 785 da figura abaixo. Então aqui nós já temos o componente, tá? O TCA aqui com todos os seus terminais, né? Os seus 16 terminais aqui, sendo representados por esse quadradinho aqui. Temos aqui uma fonte de 15 volts DC com potenciômetro aqui de 10 kΩ, gerando aqui uma tensão de controle de 3,5 volts, um capacitor de rampa de 47 nanofarads e um resistor de rampa de 100 kΩ, né? E no pino 1415 teríamos aqui os pulsos de disparo. Então, o enunciado, ele, além desses dados, né, é dito que o pino 12 está em aberto. Tá? Então, o pino 12 em aberto se refere àquela forma de onda mais reduzida, né, em torno de 30 micro. Então, para isso, pede para desenhar as formas de onda nos pinos 14 e 15, considerando essa tensão aqui de 3,5 volts para controle. Muito bem, então, como que a gente começa, né? Nós temos aqui que fazer o cálculo do período da rampa do capacitor, né? O nosso capacitor de rampa. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. A tensão no capacitor de rampa, ela cresce linearmente com o tempo, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Conforme é mostrado aí pela equação, né? Nós temos essa equação, que é tensão igual corrente dividido por capacitância vezes tempo. Corrente é para ser constante e a capacitância, obviamente, também é constante. Então, isso daqui dá o coeficiente angular da reta, tá? Da reta de crescimento. Muito bem, então nós devemos levar em consideração, né, que a frequência da rede é de 60 Hz, né, e que frequência é 1 sobre o período. Portanto, o período é 1 sobre a frequência. Se eu fizer 1 sobre 60 Hz, chegamos em 0,016 segundos. O período da rampa do capacitor, né, é metade do período da rede de alimentação, né, de 60 Hz, né, com base na frequência de 60 Hz. Portanto, nós devemos fazer o cálculo do período da rampa do capacitor como sendo período da rede sobre 2. Então, 0,016 sobre 2 dá 0,0083 segundos. Legal. Sabendo que o período de rampa do capacitor é de 8,3 milissegundos e que a capacitância vale 47 nanofarads, pode-se montar a equação da reta de carga do capacitor, conforme mostrado abaixo. Então, aqui nós temos um modelo, né? Então, nós podemos colocar aqui o tempo, né? Estava nesse ponto, posso jogar, trocar aqui com a corrente, né? E se eu fizer essa troca aqui, chegamos em 0,0083 dividido por 47 vezes 10 a menos 9. Tá? Então, se eu resolver isso daqui, né, eu chego numa equação da reta em função da corrente. Tá? Eu tenho uma constante aqui,
e eu tenho a corrente que seria a corrente de carga do capacitor. Tá? Eu chego aqui numa funçãozinha, né? Para um determinado valor de corrente, eu tenho um determinado valor de tensão. Muito bem. Agora a gente vai partir para a determinação do valor da corrente, que deve ser constante na carga do capacitor. E existe uma formulinha, né? O valor da corrente que gera rampa no capacitor deve ser calculado em função da tensão interna do TCA, tá? E, obviamente, da resistência de rampa, que é os 100 kΩ, segundo a forma colocada abaixo. Então, essa formulinha diz que a corrente de rampa do capacitor e a tensão interna do TCA, vezes uma constante, dividido pela resistência de rampa. Resultado é dado em amperes. A constante é 1,1, a tensão interna do TCA é 3,1 volt. Tá? Então, se a gente substituir esses dados, o valor da resistência ali do potenciômetro é 100 kΩ. Se fizermos a continha, chegamos em 34,1 microamperes. Tá? Essa é a corrente de carga do capacitor de rampa que deve ser constante, que deve permanecer constante ali. Tá? E daí sim, daí nós teremos um crescimento linear da tensão em função do tempo. Tá? Então, em função do tempo. Então, essa corrente ela é constante. Legal. Conhecendo a reta de carga do capacitor, bem como a corrente de carga, pode-se definir o valor da tensão máxima de rampa. Tá? Então, a reta de carga seria essa daqui, em função da corrente, a princípio, né? E essa corrente aqui de rampa do capacitor foi calculada no slide anterior, aqui de 4,1 micro. Se eu fizer as devidas substituições, né, eu vou fazer aqui esse produto, né? No caso aqui 177.284 por 34,1 micro e chego em 6,04 volts, tá? Então essa aqui seria a tensão máxima de rampa do capacitor, tá? 6,04. Então ali seria o pico, tá? Como a tensão de controle estabelecida pelo enunciado é de 3,5, a geração do pulso de disparo ocorrerá quando a tensão da reta de carga, né, do capacitor de rampa, né, for igual à tensão de controle. Portanto, temos que a tensão de carga aqui, a tensão do capacitor de rampa deve ser igual à tensão de controle matematicamente, né? Então, nós podemos igualar aqui com a equação da reta para a tensão do capacitor, né? O período de disparo, isso daqui é um ponto importante que a gente tem que se atentar agora. O período de disparo ele vai ser dado pela tensão de controle vezes capacitância, tá? Dividido pela corrente. Tá? Por quê? Como que eu sei disso? Simples. Eu isolei aqui, ó. Tá? A tensão de controle não tem que ser igual à tensão de rampa do capacitor? Sim. Só que a tensão de rampa do capacitor é uma equação da reta, né? Tem um crescimento linear dessa tensão. Então, o que eu faço? Eu isolo, tá? o tempo para a tensão de controle. Só que o tempo para a tensão de controle é justamente o tempo de disparo, o período de disparo que eu quero. Então, se a gente fizer aí as devidas substituições, né, com base nas equações colocadas aqui em cima, nós temos o 3,5, que seria a tensão de controle lá do enunciado, o valor da capacitância de rampa, que é 47 nanofarads, e a corrente aqui de carga desse capacitor de rampa, que calculamos anteriormente,
34,1 micro. Resolvendo essa continha, chegamos num período de disparo de 4,82 milissegundos. Tá? Então, se a gente fizer uma relação aproximada aí, né? 8, né? 8,33 dividido por 2 daria algo como 4,17, né, aproximadamente. Então aqui nós temos 4,82. Então eu já tenho uma noção que o disparo é um pouco maior que 90 graus. Tá? É um pouco maior que 90 graus. Por quê? Porque 4,82 é maior do que o período de tempo que representaria 90 graus, que para o caso aí de 60 Hz seria 4,17 milissegundos. Beleza? Então esse foi o período de disparo aqui calculado no exemplo. E agora a geração dos pulsos. Tá? Ao lado é mostrado as formas de onda para o exemplo de cálculo. Percebe-se que a rampa de tensão do capacitor, ao cruzar a tensão de controle, gera um pulso no pino 15 de 30 microsegundos, né, de duração, por conta justamente ali de termos o pino 12 aberto. E no semicírculo negativo, na 180 graus depois, é gerado o mesmo pulso no pino 14 do TCA para o semicírculo negativo. Então aqui nós temos o sinal da rede elétrica, um sinal senoidal, tempo dado em milissegundos, período aqui, ó, do início do positivo até o término do negativo e o início do próximo semicírculo positivo, 16,67 milissegundos, né, para 60 Hz, 8,33, né, que seria o 180 graus, né, o semicírculo positivo completo, e 4,82 mili, que seria o momento onde eu vou liberar o pulso de disparo no pino 15. Com base no quê? Com base no meu projeto. Né? Eu fiz todos os cálculos ali do capacitor, a corrente do capacitor, o período, a tensão de controle. Né? Todos os cálculos me levaram a um período de disparo de 4,82 milissegundos, que iria se refletir em um ângulo superior a 90 graus. Né? Tá? Então, graficamente, nós teríamos aqui uma área aí de disparo para o tiristor, pelo menos pelo pino 15, desenhada em azul, pintada em azul aqui, tá? Então, essa área, se fosse um retificador, por exemplo, de meia onda com tiristor, né, controlado a tiristor, eu teria essa área sendo transferida para a carga. Ah, mas e daí o pino 14? O pino 14 não vai liberar um pulso 180 graus depois, né? Ou seja, 180 graus depois, eu posso pensar no quê? Puxa, 180 graus no 8,3? Sim. Só que o ângulo de disparo não é 4,82? Sim. Então, o que foi dito aqui? Semicírculo negativo, 180 graus depois, né? Então, eu pego esse período de disparo para o semicírculo positivo, somo o equivalente a 180 graus no tempo, que é 8,33, e fazendo aqui de forma bem prática, 8 mais 4 dá 12, né? Mais alguns quebrados aqui, dá 13,15. Tá? Então, 13,15 nós teríamos um disparo aqui para o semiciclo negativo. Tá? Então, se fosse, por exemplo, um triac, a gente poderia utilizar nesse tipo de aplicação. Tá? Por quê? Porque o triac, ele é um tiristor que ele aceita injeção de corrente e também a retirada dessa corrente. Tá? Ele trabalha no chamado os 4 quadrantes de disparo. Ele é um pouco diferente ali do SCR, né? O SCR, ele basicamente vai trabalhar com a injeção de uma corrente no gatilho. O triac, ele consegue trabalhar nos dois sentidos. Então, é interessante para se controlar cargas AC, cargas de corrente alternada, né?
Então, eu poderia disparar aqui no semicírculo positivo e no semicírculo negativo. Daí eu teria o preenchimento aqui dessa área positiva e desta área negativa aqui também. Mas nesse exemplo eu quis demonstrar apenas com o que a gente estudou anteriormente, seria um circuito retificador com SCR de meia onda, né? Onde nós teríamos esse pulso aqui, ó, tá? Então, pulsos sendo colocados aqui de uma forma bem sincronizada com a rede elétrica, graças aqui ao nosso TCA, né? O TCA 785, que trabalha inclusive ali com aquele sinal de sincronismo que se utiliza de 2 diodos, né? Para gerar ali um nível mais 0,7, um nível menos 0,7 na frequência da alimentação do TCA. Então, com base nessa frequência de alimentação do TCA, ele libera aqui esses pulsos no pino 15 e 14, porque subentende que é a mesma frequência da carga. E tem que ser, né? Se a ligação for feita de forma correta, ocorrerá exatamente desta forma aí, e o controle será executado de uma forma bem precisa. E para eletrônica de potência é mandatório, eu diria, né, a utilização do TCA, porque é um controle muito preciso. Ele é um pouco mais complexo, né? Se parar, mas o JT dá para fazer? Dá para fazer. O PUT dá para fazer? Dá para fazer também, né? Mas o TCA ali, ó, você já está conseguindo liberar, ó, semiciclo positivo e semiciclo negativo. E se eu quisesse um retificador em ponte, né, totalmente controlado, daria para fazer? Sim. Só que daí, em vez de você jogar o pino 14 aqui no mesmo tiristor, né, no caso ali um triac que eu citei anteriormente, você jogaria no complemento ali da ponte, né, no outro braço de SCRs. Tá? E daí você teria um sinal aqui de onda completa, né? Só que controlada com um certo ângulo de disparo. Mas isso é um ponto aí a ser estudado, né, num outro momento, porque se trabalha com, assim como se tinha a ponte de diodos, né, para um retificador não controlado, aqui nós teríamos uma ponte de tiristores, SCR, para um retificador totalmente controlado, né, a SCRs. Então, o TCA ele possibilita uma flexibilização assim muito interessante mesmo, tá? Para aplicações práticas. É por isso que ele é amplamente utilizado aí em circuitos de disparo na prática, tá? Eletrônica de potência, eletrônica industrial. Na prática, na grande maioria das vezes, vai se encontrar o dispositivo TCA 785 como elemento de controle para o disparo de tiristores. Beleza? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Fico sempre disponível no chat de dúvidas no Teams. Fico disponível reunião para o final da aula, né? Caso alguém tenha dúvida, entre em contato. Manda áudio, print da tela, escreve ali alguma coisa, fez algum diagraminha no caderno que seja que dê para colocar ali, né? Professor, não entendi essa parte aqui, né? Esse ponto do circuito. Faz um diagraminha ali de uma forma clara, caneta, né? Para que eu consiga enxergar. Pode me mandar foto que eu analiso com vocês ali o caso, né? E daí eu abro uma chamada ali, enfim, a gente pode até conversar um pouco a respeito daquele ponto do circuito que talvez não tenha ficado muito claro, tá? No mais é isso. Agradeço a atenção de todos. Desejo sempre bons estudos e até a próxima.